Bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem? Pessoal, eu desejo que, tomara que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso e eu desejo que Deus continue cuidando de cada um de nós, né? Mais do que nunca nesses momentos aí difíceis, né? Amém. Pessoal, na aula passada nós estávamos estudando sobre um rapaz chamado Davi, né? E aprendemos muito aí com Davi. E hoje nós vamos conhecer a história de Abraão, que é conhecido aí como o pai da fé. Eu vou tentar resumir aqui, para que vocês, depois eu vou dar os capítulos e vocês vão ler, tá? Começa em Gênesis capítulo 12, tá? Quando Abraão escuta uma voz falando para ele sair da casa dele, largar a parentela e ir para uma terra distante, que Deus ia mostrar para ele. E assim ele fez, levando com ele só sua esposa Sarai, que o nome dele na época ainda não era Abraão, era Abrão. Sarai foi com ele e o sobrinho Ló, que ele amava muito. Enfim, Abraão tinha 75 anos quando Deus falou com ele pela primeira vez. Abraão não podia ter filhos. Sua esposa era estéril, Sara. E para ele era muito difícil, porque naquela época um homem que não tinha uma descendência não teria quem levasse seu nome adiante. E isso era uma vergonha na época, tá? A mulher praticamente a única utilidade dela nessa época era gerar filhos, e Sara não podia ter filhos. Era linda, a Bíblia fala de vários trechos que Sarai era maravilhosamente linda, mas estéril. Mas Abraão amava sua esposa, mesmo ela não podendo gerar filhos, e enfim, Deus aparece para ele aos 75 anos, prometendo uma descendência numerosa, e para que ele saísse ali de perto dos seus familiares, da sua terra, e fosse para uma terra que Deus ia mostrar. Isso está falando lá em Gênesis 12. E Abraão faz exatamente isso, ele obedece a Deus e vai. Passa por momentos difíceis, a esposa dele é quase tomada dele no Egito, né? Porque ela era muito bonita, enfim. Mas Deus sempre esteve com Abraão em todos os momentos. Com o passar do tempo, Abraão estava vivendo como nômade. O que é nômade? Ele não tem residência fixa, né? Ele vive em mudança. E passado mais tempo, Sara percebeu que ela não poderia gerar esse filho de maneira nenhuma e ofereceu a ele, a Abraão, a escrava, para que ele casasse com ela e tivesse um filho. E Agar, a escrava, teve um filho de Abraão. O nome desse menino é Ismael. Só que depois de um tempo, a Agar, a escrava, começou a humilhar Sara porque ela tinha tido filhos, enquanto ela, como senhora da casa, não. E é óbvio que Sara aguentou um tempo, mas depois ficou insustentável a situação e Abraão teve que colocar Agar e o menino para fora da sua casa. É claro que Abraão deu toda a assistência ao menino, mas Ismael cresceu longe de Abraão. E mais para frente, né? Mais para frente, eles já eram mais idosos, né? Aconteceu o que Abraão tanto queria. Mas reparem bem que não foi naquele exato momento. Nós vamos aí lá para Gênesis 18. Gênesis capítulo 18, vocês já sabem, né? O capítulo é o número grande e o versículo é o número pequeno, tá? Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E aí nós vamos aí para o primeiro versículo. Deus promete um filho a Abraão.
Aqui ele já mudou de nome. Deixa eu explicar para vocês por que o nome dele era Abrão e depois ficou Abraão, e por que o nome da esposa dele era Sarai e depois ficou Sara. Abraão fez uma aliança com Deus. E a partir dessa nova aliança, Deus deu um novo nome para ele. E com esse exemplo da Bíblia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, tia, que eu vou mudar de nome? Não. Isso quer dizer que quando nós temos uma proximidade com o divino, isso nos muda, nos melhora, nos traz coisas boas, nos faz ser melhores, né? Então, essa mudança de nome que Abraão e Sara sofreram quer nos dizer isso, que depois que a gente tem uma aliança, uma comunhão maior, né? Como eu vou dizer para vocês, uma proximidade mesmo maior com Deus, né? A gente acaba mudando algumas coisas da nossa vida, tá? Então vamos lá. Gênesis capítulo 18. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia. Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé em sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixe que eu sirva. E eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um de seus empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, disse Abraão. E um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei, sendo velha, avançada em idade, e o meu Senhor também termos filhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que diz que está velho demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Aqui já deixa claro, né? Só para vocês terem uma ideia, quando Abraão ouviu Deus pela primeira vez, ele tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, que é o filho da promessa de Deus, ele já tinha 99 anos. Quase 25 anos aí se passaram desde o dia da promessa. E ele confiou 25 anos, né, que ia acontecer. Reparem que não foi 25 segundos, 25 minutos, 25 dias, foram 25 anos. 25 anos esperando que o sonho dele se tornasse realidade, sem duvidar, o que é o mais importante.
O que não aconteceu com a esposa dele. Porque Sara, quando ouviu os anjos, que aqueles 3 homens que o visitaram, não eram homens comuns, eram anjos. Dizendo que no ano que vem ele ia retornar a visitar Abraão. E quando ele retornasse, iria abençoá-lo, ele queria ter um filho com Sara. Sara riu por dentro, ela duvidou, ela olhou pelo lado físico, ela se olhou velha. Meu Deus, como é que eu vou ter um filho nessa idade? Ah, coitado, tá doido, ô dó. Mas Sara olhou não pelos olhos da fé, ela olhou pelos olhos da razão. Por isso que Abraão, ele tem o título de pai da fé, porque ele creu desde o primeiro momento que escutou a voz de Deus até o último segundo. E Abraão, ele foi provado N vezes. A gente vai ver aí na história, que vocês vão ler em casa também, o quanto ele foi provado nesse caminho. E ele não desistiu, ele não duvidou, ele não balançou. Sabe por quê? Há palavras que a gente deveria entrar por aqui, cair direto aqui no nosso coração. Porque quando ele cai no nosso coração, a gente pratica, a gente vive. Mas tem palavras que entram aqui e saem aqui, do outro lado. E que a gente não dá a menor importância. Então, não tem valor. Mas para Abraão, quando ele escutou a voz de Deus, que ele reconheceu e entrou no coração dele, ele falou, é aqui, vai acontecer, e não importa o tempo que demorar, mas vai acontecer. Trazendo isso para os nossos dias hoje, a gente está vivendo uma situação muito difícil, né? Porque essa pandemia, ela trouxe dores para cada um de um jeito. Para algumas pessoas, elas não têm comida. Para outras pessoas, não têm emprego. Para outras pessoas, é o isolamento social que machuca, ficar longe das pessoas que se amam. Nós estamos longe do nosso convívio diário, né? O que é difícil. Eu sei que acompanhar as aulas dessa maneira, você já pegaram o jeitinho, mas no começo foi difícil, né? Está sendo complicado para nós que somos professores aprender a ensinar dessa forma. E vocês aprendendo, né? Aprender e a nos passar também, né? Que é uma troca, né? Vocês aprendem conosco e nós aprendemos com vocês. Ninguém é dotado de conhecimento ao ponto de recusar aprendizado, né? Então, essa pandemia está sendo difícil para cada um. E cada dia está parecendo um ano, né? Mas aqui a gente tem um exemplo de Abraão, que foi um homem de paciência, que foi um homem de fé, que foi um homem, acima de tudo, que colocou Deus na frente de tudo, sempre, né? Desde o primeiro momento que ele ouviu a voz de Deus, ele não duvidou, ele creu plenamente que ia acontecer, que ia dar certo. Então não importa, às vezes a gente tem que parar de olhar para o físico, como Sara, né? Olhar para a situação e olhar com os olhos da fé que Abraão olhou para a situação dele. Você acha que Abraão não sabia que ele era velho? Mas o fato é que ele não estava olhando com os olhos físicos, mas ele estava olhando com os olhos da fé, onde tudo é possível. Porque a fé, não é isso? É ter a certeza de coisas que não existem, não é? Eu tenho fé que eu vou conseguir, ponto. E é isso que a gente precisa para os dias de hoje, ter fé, parar de olhar as circunstâncias e parar de ouvir tanta coisa ruim, porque tanta coisa ruim entra aqui, às vezes entra aqui. Então a gente precisa tirar as coisas ruins e focar naquilo que é bom, né? E fazer aquilo que é bom, principalmente, né? Principalmente. Então a atividade de hoje, eu fiz até um bichinho hoje. Coloquem aí, peguem o caderno de religião, coloquem a data, dia 25 de maio de 2020. Nós vamos colocar aí. O tema da nossa aula hoje é Abraão. Você vai desenhar um baita coração grandão.
é que aqui o meu espaço só cabe esse, né? E aqui você vai desenhar nuvens. Vai ter a nuvem ruim e vai ter a nuvem boa. A nuvem ruim você vai escrever aí a situação real. Eu não sei qual é a situação real, mas você sabe a sua situação real. Aqui é a que os olhos da fé veem, né? Vamos supor, tia, tá difícil aqui, ó, din-din. Aí você escreve aqui, ó, din-din falta. Saúde falta, né? A situação real. Aqui você vai declarar pelos olhos da fé que a situação já mudou. Então, se falta din-din aqui, o emprego chegou aqui. Se falta saúde aqui, chegou saúde aqui. Tá? E aqui dentro, você vai fazer um pedido, não só por você, mas por o máximo de pessoas possíveis. E depois de fazer essa atividade hoje, nós vamos orar ou rezar um Pai Nosso, certo? Não precisa filmar, vai ser um momento seu e Deus. É por isso que esse desenho tem que ser bem caprichado, tá? Vou falar de novo. Aqui é como a situação ruim, sabe? As coisas ruins que acontecem, né, com a vida da gente. E aqui as coisas boas. Se não tá acontecendo, você quer que determinar que vai acontecer. E aqui nesse coraçãozão, você vai escrever um pedido para todas as pessoas. Eu não sei se você vai pedir a cura do coronavírus, que a fome acabe, que as doenças não existam mais, enfim, não sei. Você vai escrever nesse coração um pedido para várias pessoas, tá? E depois você vai fazer a sua oração ou você vai rezar de acordo com a sua crença, tá bom? Não precisa fotografar, repito. E sempre antes da aula, vamos fazer a meditação todos juntos para acalmar os ânimos, limpar a mente e pensar coisas só positivas e boas, tá certo? Até daqui a pouco lá no grupo de estudos. Beijos, fiquem com Deus.